Espaço Empreender, a voz de quem contribui com o desenvolvimento de nossa cidade. Emprego, oportunidades, negócios e um pouco da história de nossos empreendedores. Espaço Empreender, aqui na Tirol FM. Bom dia, muito bom dia, ouvintes. Iniciando por aqui o nosso Espaço Empreender deste sábado. Hoje vamos conversar com Cíntia Agostini, ela que é presidente do Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari e também professora na Univates. Bom dia, Cíntia, tudo bem? Bom dia aos nossos ouvintes, é um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Vamos começar falando um pouquinho sobre família, né, Cíntia? Vamos começar então do começo, naturalidade, de onde você é? Tá, minha família é de Marques de Souza, meu pai e minha mãe, na verdade, são naturais de Progresso, casaram e foram morar em Marques de Souza. Eu nasci lá, né, eu e os meus irmãos, eu sou a mais velha de 3 irmãos, né, e o Mano continua lá, a Mana hoje mora em Travesseiro, o pai e a mãe continuam em Marques, e eu depois, quando eu comecei a estudar, eu acabei indo morar em Lajeado, isso lá nos idos de 96, eu comecei a estudar na universidade em 97. E aí fiquei e acabo que hoje moro em Lajeado desde lá. Então, Cíntia, é formada em economia, é isso, né? Isso. E onde então que surgiu essa vontade, esse desejo, essa ideia de se formar nessa área? Sabes que quando a gente é muito jovem é difícil nós termos dimensão efetivamente das nossas escolhas, né? Todos nós passamos por isso. E lá, quando eu terminei o ensino fundamental em Marques de Souza, não tinha ensino médio ainda lá. E eu vim fazer o ensino médio no Castelinho, em Lajeado. Eu estudava de manhã. E nesta, então, agora tem que decidir o que vai se fazer e tal. E eu sempre tinha uma perspectiva de que eu queria trabalhar e estudar. Então, eu não me imaginei em nenhum momento, naquelas condições e naquele momento, saindo, né, da região para estudar fora ou tentar uma universidade pública. Não era a minha característica. Eu tinha colegas que pretendiam e realmente foram naquele momento, mas eu sempre me via trabalhando e estudando. Como eu tinha uma afinidade muito grande com a matemática, com esta área, eu busquei um curso que houvesse mais afinidade com isso. Mas não só com a matemática, já lá naquele momento as discussões, que tinham um viés mais econômico, de decisão, me chamavam a atenção. Depois eu fui descobrir que a economia não tem nada de matemática, tem de ciência social, mas é isso que me leva lá. E aí, foi o vestibular que eu fiz, foi a opção que eu fiz, foi Ciências Econômicas, isso em 96. E eu comecei a estudar, em 1996 na Univates, né? E isso em março. Em setembro eu fui chamada para um estágio lá, né? E a Univates é meu único emprego. Esta é a verdade, né? Desde sempre. Porque daí eu comecei como bolsista de pesquisa, de lá eu fui ser estagiária, funcionária, me tornei professora e estou lá até hoje. Então, quando eu conto para as pessoas que é o meu único emprego, parece até difícil, né? Mas é o meu único emprego que eu galguei vários espaços dentro dele, né? Mas realmente é isso. E a economia nasce nessa perspectiva. E eu sou muito suspeita em falar, né? Porque eu sempre brinco que no curso de Ciências Econômicas, tanto que ele não tem hoje na Univates mais, e em várias instituições ele não existe mais, porque é um curso que acaba que o jovem dificilmente decide por ele, porque é difícil, no mercado de trabalho tu não vê as pessoas contratando um economista, né? Dificilmente tu vê isso. Então as pessoas têm dificuldade de se enxergar no mercado de trabalho com essa formação. Particularmente eu acho que essa formação permite tu fazeres um monte de coisa. Mas é difícil a percepção imediata quando a gente é jovem, e é próprio desse processo. E quando eu entrei no curso de economia, por óbvio, né, tinham pessoas mais velhas, né, a maioria do sexo masculino, porque era um curso muito vinculado a essa área, e aí eu fui buscando alguns espaços, fui me envolvendo, obviamente me envolvi no diretório de estudantes, já vinha de grêmio estudantil, porque é muito de perfil de quem está envolvido nesse processo. E logo depois da graduação eu continuei já numa especialização nessa mesma área. Então, é uma área que eu sempre digo, tu tem uma relação de amor ou ódio, né? E eu amo, eu amo. Porque economista
eu brinco muito, economista fala para economista, né? Então as pessoas, de uma forma geral, têm uma certa aversão aos temas e às discussões econômicas, porque parece muito distante da sua vida. Parece muito distante da sua realidade. E difícil também, isso, né? Muitas isso. vezes é complicado a gente entender sobre economia. E assim, eu acho que a gente torna, enquanto economista, mais complicado do que propriamente é, tá? Porque existem formas de a gente tornar isso mais fácil para a sociedade entender e compreender que isso faz parte da sua vida. Tanto o fato de ser econômico, né? Como as grandes questões econômicas que acontecem no mundo, no Brasil e assim por diante. Então, mas eu sou completamente apaixonada por essa área. A gente tem que gostar do que faz, isso, né? A gente sem dúvida nenhuma. A gente tem que ser apaixonada pelo nosso trabalho. Mas, então, formaste em economia, né? E ali, surgiu marido, surgiu filhos depois dessa formação ou foi antes ainda? Não, isso vem depois disso tudo, né? A faculdade de economia vem aí vem uma especialização em cenários econômicos, vem um mestrado no meio disso, né? Porque quem quer estar em sala de aula, e esse é um outro aspecto, né? Uma coisa é a formação na área econômica, e aí a outra é ser professor, e ser professor é diferente, né? Ser professor tem que ter um amor pela sala de aula e tem que estar disposto a trocar. Diferente também, né? De como passar aquilo que se faz na prática dentro da sala de aula. Isso. Tudo isso tem que ter muita dedicação. Então, primeiro veio o mestrado, né? E aí sim eu já estava casada, para daí vir a minha filha nisso tudo. Então, a Lívia tem 8 anos hoje, né? Então, ela foi programada, né? Como boa economista, inclusive, isso. As pessoas brincam muito comigo, mas é a verdade, né? Quando é possível, isso é bom, porque nessas condições a gente consegue dar uma melhor condição para os nossos filhos. A Lívia fez 8 anos agora, no final desse ano, em dezembro, então ela vem depois disso. E depois da Lívia vem o doutorado, né? Que agora eu entreguei a versão da tese para minha orientadora Lei, já estou com a banca marcada para fevereiro, que é no tema, que é o meu tema, que é desenvolvimento regional. Então, esta lógica toda de pensar a minha vida pessoal com a minha formação e a minha vida profissional, ela tem que ser, né, concatenada, porque senão a gente não consegue dar conta. Fazer estas diversas coisas ao mesmo tempo não é simples para ninguém, e por isso que tem que ser muito bem articulado, né? E com certeza, né, Cíntia, porque agora, então, à frente, presidente agora do Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari, exige uma responsabilidade a mais, um empenho a mais e um comprometimento a mais, não é? E eu queria falar um pouquinho sobre isso contigo. Como foi, então, assumir estar à frente desse conselho, né? Assumir essa bronca, mesmo tendo família, tendo uma filha ainda pequena, né? Criança, 8 anos. Como conciliar, então, essas 3 áreas? Mãe, presidente de conselho e, além de tudo, prof em uma universidade. E além de tudo, ainda agora eu assumi a gerência da nossa incubadora tecnológica já faz 1 ano e meio. Então tem várias atividades. 4. Uma pessoa dividida em 4. E ainda quer ter vida pessoal, né? A gente brinca muito com isso. Mas a minha filha me disse esses dias que ela ia fazer um clone da mãe dela, né? Ia mandar o clone trabalhar para ficar com ela. Mas ela me exige, mas ela também é muito despachada, então ela lida relativamente bem, porque criança nos exige. Mas eu, como a minha vida está dentro da Univates, né, eu fui secretária do professor Dinizar Becker quando ele era presidente, secretário operacional, isso lá no final da década de 90. Então, já vivi o conselho lá no final da década de 90 durante muito tempo, 3 ou 4 anos foram, né? E aí depois eu assumi outras funções dentro da universidade e tal. E em 2008 eu voltei, a pedido então do então presidente professor Ney Lázari, que é o reitor da nossa universidade. E a partir dali eu fui reconstruindo daí sim uma posição mais estratégica, para depois vir a assumir, por indicação da Univates, a presidência do conselho. E hoje eu estou fechando o meu 2º mandato esse ano, né, no conselho. Então são 4 anos, 2 mais 2, de presidência do conselho. Que tem vários aspectos aí. Primeiro, a indicação da universidade, né, em que isso
é muito importante e foi relevante. Nós sempre construímos, durante toda a história do Codevat, que já são de 91, né? São 26 anos de história. Durante toda essa história do Conselho, nós já construímos sempre chapas de consenso com a representação das entidades regionais, né? E nestas condições, isto foi uma indicação da universidade, e depois construiu o meu espaço, né? Um espaço que, bom, já tem diversas representações, um espaço onde existem pessoas, né, que estão atuando, etc. e tal, e um espaço que também aqui, né, no nosso espaço Empreender, é um espaço que prioritariamente sempre foi masculino. Tá? E que isto também demanda uma dedicação, um empenho, uma postura para conseguir, né, consolidar. Óbvio que a gente não consegue fazer tudo, né, porque se a gente pensar desenvolvimento é pensar todas as ações possíveis e imagináveis, mas nós, e isso a universidade me libera para poder estar atuando, nós tentamos, né, na maior parte do tempo, conseguir contribuir com as diversas dinâmicas que acontecem na região, prioritariamente aquelas que têm cunho, né, regional, com uma abrangência que dê conta disso. Óbvio que não se consegue tudo, óbvio que não se envolve em tudo, mas é isso. Então, é uma construção de uma identidade que é do Conselho e uma identidade que é minha, né, de um espaço que eu fui construindo e abrindo regionalmente, e que hoje sim, né, e graças a tudo isso, né, à própria universidade, ao Conselho, e é um trabalho muito forte nosso lá, o Conselho é reconhecido, eu sou reconhecida nessa perspectiva. Tá? E é algo que eu adoro fazer, né? É algo que eu me identifico, é algo com que eu tenho afinidade, e isso também faz com que que tu faz com amor, tu faz bem. Com certeza. Né? E eu tenho conseguido, e esse é o último desafio que me veio, né? Final de 2016, então está fazendo 1 ano e meio, agosto de 2016, o nosso reitor me chama e pede para mim assumir a gerência da incubadora tecnológica. Que é a incubadora tecnológica da Univates, para o nosso ouvinte ter um pouco de clareza, é onde a gente ajuda negócios a nascerem, né? Os nossos alunos, ex-alunos, né? Comunidade em geral chega lá e diz assim, eu tenho uma ideia, e aí ela tendo uma perspectiva de inovação, etc. e tal, a gente ajuda essas ideias a nascer na dinâmica da incubadora. É um desafio muito lindo também, né? E aí, muito grande, né? Está envolvido dentro da vida profissional de uma pessoa. Isso. E daquilo que pode ser o processo de empreender delas. Com certeza. E nós temos feito um trabalho, então, nesse 1 ano e meio, também muito forte nesse sentido, e que a gente consegue, inclusive, congregar com as nossas ações no Conselho, porque a perspectiva da inovação, do empreendedorismo, é algo que nós temos que trabalhar muito na região, né? Nós temos que avançar nessa perspectiva. Então, esse é um desafio que eu tenho me dedicado e tenho gostado muito, e que nós temos nos envolvido no Parque Tecnológico e na incubadora deste 1 ano e meio para cá, e tem sido muito positivo. E, por fim, o doutorado, que já são 4 anos que eu estou fechando esse ano. O doutorado que eu faço é em desenvolvimento regional, que é o meu grande tema. Hoje eu faço ele lá na Unis, que é lá que tem esse doutorado. E eu fechei uma versão, né, da tese, agora está a leitura da orientadora, a leitura da revisora. Agora é a parte de maior nervosismo, né? E aí a banca já está marcada para fevereiro. Bom, agora está feito, né? Mal ou bem, ela está terminada. Dentro de um tema que você conhece, que você trabalha, né? E ali eu trabalhei com um tema de implementação de política pública nessa perspectiva, e que é algo que, né, tem um carinho muito, né, especial. E óbvio, né, quando a gente gosta e quando tem afinidade, e nesse caso a afinidade com o orientador é importante, é muito bom. Mas são 4 anos, né, que te envolvem, e por mais que a gente goste de estudar, né, chega um momento que tu diz assim, eu preciso terminar para ir para outra coisa, né, então, para se renovar. Isso tem acontecido também. Todas essas... tudo isso que acontece envolve muito a minha vida, a minha família, profissionalmente, pessoalmente, porque todo mundo faz parte dessa dinâmica junto comigo, né? Eu estou hoje aqui, amanhã eu tenho que estar indo a Porto Alegre, daí eu volto, daí eu dou aula de noite,
ok, eu gosto, o que eu não posso fazer é perder os meus limites, né? Como todos nós. Então, e isto é uma linha muito tênue, né? De a gente estar exagerando nos nossos processos. Eu acho que eu sou uma exagerada por natureza, assim, né? Eu acho que eu sou uma agitada incondicional. Mas eu também tenho limites, né? Claro, e às vezes eu me perco um pouco neles, né? Mas tudo bem, faz parte também de nós nos reavaliarmos a cada momento. Então, Cíntia, como a gente já conversou antes e você também mencionou, uma mulher estar à frente de um conselho, né? Um conselho regional, né? O Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari, para quem não sabe, a Cíntia, quem está escutando, a gente ligou o rádio agora, a Cíntia é presidente do Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari. Cíntia, eu já havia conversado esse tema anteriormente também com a capitã Carmine Briscovic. Ela esteve aqui no Espaço Empreender e eu queria falar contigo, como foi então assumir uma mulher, assumir um papel tão grande perante a sociedade, ainda mais a nível regional? Sabes que agora nós estamos num momento de discussão de gênero bastante grande, né? A gente tem ouvido falar muito isso, principalmente internacionalmente, né? Das várias coisas que aconteceram, etc e tal. Mas eu sempre fui uma pessoa bastante aberta, né? Bastante aberta particularmente eu acho que eu tenho jogo de cintura, eu acho que é isso que me leva a isso tudo. Então, mostrar que eu tenho conhecimento, né, e eu sempre mostrei que eu tenho conhecimento, muita dedicação aos temas, né, e envolvimento, e obviamente uma postura adequada à função que eu exerço. Saber que eu estou vestindo uma camiseta, que é uma camiseta do conselho, então o processo de representação é isso. Agora, por óbvio, né, nós não podemos aqui nos esconder isso, uma realidade que é uma realidade brasileira e uma realidade mundial, né? Que prioritariamente os ambientes, isso, inclusive saiu numa pesquisa não faz muito, os ambientes onde tem indicação são ambientes onde as indicações são prioritariamente masculinas, né? E as que dependem da competência e da ação das mulheres, elas conseguem buscar o seu espaço. Não sei se o nosso ouvinte viu, mas uma das repórteres internacionais da BBC pediu demissão agora, faz pouco, porque o salário dela não era compatível com os homens. E várias pesquisas já apontaram isso, que a mulher, mesmo assumindo grandes papéis dentro da sociedade, mesmo tendo cargo superior a de homens, continua recebendo menos. Isso. E assim, as mulheres recebem menos que os homens e os negros menos que as mulheres ainda. Isso ainda acontece. Infelizmente. Então, nós não podemos esconder que isso existe. Então, é um trabalho diário de demonstrar de que sim, tu tem capacidade, de demonstrar sim, de buscar o teu espaço, de ir consolidando ele, de lidar de igual para igual, sabendo que nós somos diferentes, né? Então, assim, nem forçar uma fortaleza que tu não tens e nem demonstrar fragilidade que tu também não te permite e não deveria ser. É mostrar uma igualdade considerando as nossas diferenças, tá? Que a gente vai construindo espaços. Mas não é algo simples, né? A gente está lidando, sim, prioritariamente com um mundo que ainda é um mundo machista. Mas eu não passo me incomodando com isso, né? Eu sei que existe, lido e vou tentando trabalhar. Não, em momento nenhum sofri nenhum tipo de resistência, nenhum tipo de retaliação, não, isto em absoluto, né? Sei que existem as diferenças e trabalho com elas. Então, nunca passei por uma situação constrangedora nesse sentido. Eu, particularmente, nunca passei, porque também sempre convivi muito bem com todos os temas. Mas, por óbvio, este ambiente ao qual eu convivo, das representações das entidades, ele ainda é majoritariamente masculino, apesar de já ter uma boa quantidade de mulheres. Diferentemente, talvez, inclusive, da sala de aula, que hoje, né... Alguns cursos é mais meninas e outros mais meninos, mas hoje, na sala de aula ou na universidade como um todo, existem mais mulheres que homens. Eu acho que esse é um espaço a ser construído, como os espaços das diferenças, né? Das questões étnicas, das questões raciais, das questões de gênero. E que neste momento, né, de um tempo para cá, na verdade, no mundo todo, tem aparecido muito, aflorado muito. E são temas que nós temos que nos preocupar e olhar muito a partir do outro. Mas eu, particularmente, fui construindo um espaço
de uma forma bastante harmônica, né? Me igualando, mostrando que sou diferente. É mais ou menos isso, porque nós somos diferentes. Com certeza, todos somos. Então, Cíntia, o nosso tempo já está esgotado, infelizmente. A gente ainda teria muito assunto para conversar, mas fica para uma próxima. Já aproveitar, então, agradecer pela sua presença aqui nos nossos estúdios. E como ainda temos muito assunto para conversar, uma outra oportunidade, espero que venha até a nossa rádio para conversar um pouquinho mais com a gente. Muito obrigado pela tua presença, Cíntia. A gente que agradece, é um prazer sempre conversar com os nossos ouvintes da Rádio Tirol e especialmente nesse Espaço Empreender, contar um pouquinho dessa trajetória. E claro que eu estou à disposição, a gente tem muito a falar e muito a contribuir. Então outros momentos virão e a gente conversa com o nosso ouvinte. Obrigada. Eu que agradeço. Esse foi o nosso Espaço Empreender deste sábado. Conversamos com a presidente do Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari e também professora da Univates, Cíntia Agostini. Para você, amigo ouvinte, um ótimo final de semana e até a próxima. Esse foi mais um Espaço Empreender, valorizando quem faz o dia a dia da nossa comunidade. Espaço Empreender retorna no próximo sábado, aqui na Tirol FM, a mais do Vale.